Em 2017, a psicóloga social Jen Twenge publicou um importante livro em que consagrava o termo iGen. A autora é especialista em gerações e, neste livro, dedica-se a compreender melhor a geração que nasceu após 1995, é a iGen, ou a geração internet, assim designada por toda a sua adolescência ter acontecido ligada à internet e com smartphones. De acordo com a autora, esta geração é mais obcecada com segurança e mais preocupada com questões de tolerância e desigualdade. Mas os seus elementos crescem e amadurecem de forma mais lenta do que as gerações anteriores, pelo que quando têm 18 anos tendem a parecer-se e a comportar-se como se tivessem 15. É precisamente esta geração internet que tem vindo a ser designada como geração ansiosa, expressão popularizada pelo livro mais recente de Jonathan Haidt e que tem entrado progressivamente na agenda política. Vejamos porquê. Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo da questão geracional. Em 2024, Jonathan Haidt publicou um novo livro em que aprofundava o argumento que já tinha apresentado em The Coddling of the American Mind sobre o impacto dos smartphones na infância. Haidt fala a esse propósito na grande reconfiguração da infância, em que substituímos uma infância baseada na brincadeira livre por uma infância supercontrolada baseada no telemóvel. Think about neural development. Think about a brain. The neurons feel their way out and they develop based on feedback from experience. But what happens when kids, instead of playing with blocks and each other, they're on screens all the time? You're radically changing the inputs. Para Haidt, esta é a principal causa da onda de sofrimento da geração internet, marcada por registros crescentes de depressão, ansiedade, automutilação e suicídio entre os mais novos. Em Portugal, não temos tantos dados e estudos como acontece no mundo anglo-americano, mas as informações de que dispomos fazem com que, também entre nós, faça sentido falar de uma crise de saúde mental entre os mais novos. Quais são as razões para isso? Por que razão a tecnologia digital aplicada aos telemóveis estaria na base desta crise de saúde mental? De acordo com Haidt, essa relação decorre de 4 efeitos principais que resultam do uso de smartphones. Eles perturbam o sono, originam privação social, fragmentam a atenção e geram dependência. Funcionam no fundo como bloqueadores de experiências e isso impede as crianças de desenvolverem as competências necessárias para se tornarem adultos autónomos, responsáveis e emocionalmente competentes. Todos estes efeitos são também sentidos, não haja dúvidas, pelos adultos, como o jornalista Nicole Scar já tinha chamado a atenção em 2010 no livro Os Superficiais, desenvolvendo o argumento apresentado na revista The Atlantic sobre como a internet nos está a tornar mais estúpidos. And what happens is we never get any encouragement or any reward for concentrated thought, for paying attention to one thing without interruption. And as a result, I think, for all the benefits it gives us, and there are a lot of benefits, obviously, to the net, I think it encourages in us and in society as a whole a more superficial way of thinking. All the stress is on getting as much information as possible, and there's no stress on thinking deeply about that information. Mas nós temos uma responsabilidade especial para com os mais novos e não podemos moralmente fugir dela, pelo que este assunto se torna um tema político. No livro A Fábrica dos Cretinos Digitais, do neurocientista francês Michel Dermorger, encontramos uma lista de efeitos muito próxima da de Haidt, mas especialmente direcionada para o desenvolvimento cognitivo dos mais pequenos. Por um lado, os ecrãs conduzem a menos partilha de experiências e menos diálogo, pelo que o desenvolvimento da linguagem é afetado. E como privilegiam a oralidade em detrimento da escrita, perturbam o desenvolvimento das capacidades de concentração necessárias à compreensão de textos complexos. Por outro lado, a perturbação do sono e a fragmentação da atenção impedem um desenvolvimento cognitivo saudável. A conclusão é de que, de acordo com o autor, o ser humano parece estar agora a regredir em termos de capacidades intelectuais. Num estranho paradoxo, os telemóveis espertos tornam-nos mais estúpidos.
Les conséquences, en fait, les écrans, ils vont toucher à tous les domaines qui vont faire notre humanité, qui vont faire qu'on est humain, qui vont faire qu'on est capable de penser. L'un des premiers impacts, c'est sur le langage. Alors, c'est des choses qui viennent de très loin, hein. Le premier impact des écrans et la première victime des écrans, c'est le langage. Parce que plus les enfants passent de temps avec les écrans quand ils sont petits, et moins, par exemple, ils parlent avec leurs parents. Et puis ensuite, moins ils vont passer de temps à lire. Et le langage, il est vraiment dans les livres. Quand on regarde la richesse langagière, elle est dans les corpus écrits. Donc, il y a un impact sur le langage qui est quand même la base de notre intelligence, de notre pensée humaine. Curiosamente, os telemóveis afetam de forma diferente rapazes e raparigas, o que nos faz voltar ao corpo e à importância das diferenças entre os sexos, e prejudicam mais as meninas. Esta implicação pode não ser óbvia e regressaremos a ela mais tarde. Mas importa terminar com um esclarecimento. Embora haja hoje poucas dúvidas sobre o impacto dos telemóveis na saúde mental, tanto de jovens como de adultos, não devemos negligenciar outros fatores que podem concorrer para a crise de saúde mental. Pensemos nesse sentido no contributo de Érica Comissar, uma psicanalista que considera que os atuais problemas de saúde mental resultam igualmente do facto de as crianças serem hoje precocemente afastadas das mães, não beneficiando da sua presença constante durante o período crítico dos 3 primeiros anos de vida. É uma hipótese desafiadora e voltaremos a ela mais tarde.